Como funcionam as eleições para presidente nos Estados Unidos? Então, as eleições para presidente nos Estados Unidos têm algumas diferenças para as eleições no Brasil. E muita gente aqui no Brasil está tentando acompanhar as eleições lá nos Estados Unidos e não está entendendo exatamente como funciona. Então, fica aqui nesse vídeo que nós vamos conversar sobre isso. Você vai entender exatamente como é o processo eleitoral para presidente lá nos Estados Unidos. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Se você é novo aqui, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Thiago Bessa e eu faço vídeos trazendo curiosidades, informações e aspectos importantes do direito que podem contribuir para a sua vida. Para acompanhar é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos. O modelo de eleições presidenciais nos Estados Unidos é diferente do Brasil e isso já começa pela própria diferença na forma de federação entre o Estado brasileiro e os Estados Unidos da América. O Estado brasileiro é um Estado que de início era unitário, ou seja, nós, enquanto Estado-nação, não éramos divididos em estados federados, que são os estados como o São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, enfim, nós éramos apenas um Estado único, unitário na época do Império. E posteriormente, nós nos dividimos em federação a partir da Constituição de 1891. Já os Estados Unidos da América, eles passaram por um processo inverso. Então, eles eram unidades independentes, colônias independentes da Inglaterra que conseguiram ganhar sua independência e, a partir de então, elas se uniram para formar um novo país, que é os Estados Unidos da América. Então, o que é que isso acarreta de diferença na prática? A diferença é que no Brasil, que era um Estado único e se dividiu, a tendência é que os poderes estejam mais concentrados na União, certo? No âmbito federal. Já nos Estados Unidos da América, como nós estamos falando de um país onde eram várias unidades que se uniram, a tendência é que essas unidades preservem o seu poder mesmo após a união. Então, nós visualizamos aqui que os estados que antes eram independentes, muito embora tenham se unido, eles conservaram uma parcela de autonomia maior do que no Brasil, que passou pelo processo inverso. Então, nos Estados Unidos, os estados têm uma influência muito grande no rumo do governo, certo? E isso vai impactar diretamente em como acontecem as eleições presidenciais. Então, a primeira etapa na eleição presidencial dos Estados Unidos é definir quem será o candidato. Quem será o candidato? Então, a eleição, digamos assim, o processo eleitoral começa desde essa etapa. Nos Estados Unidos, nós temos dois partidos principais, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata. O Partido dos Democratas é representado pela cor azul e pelo animal burro. E ele tem como presidentes que pertenceram a esse partido e se tornaram conhecidos aqui no Brasil, como, por exemplo, o Franklin Roosevelt, o John Kennedy, o Bill Clinton e, mais recentemente, o Barack Obama. Já o Partido Republicano é representado pela cor vermelha e pelo animal elefante. E ele tem como conhecidos presidentes que foram eleitos por esse partido o Abraham Lincoln, o Teddy Roosevelt, o George Bush e, mais recentemente, o Donald Trump. Então, nessa primeira fase eleitoral, cada um desses dois partidos irá definir quem vai ser o candidato que irá representar o partido nas eleições presidenciais. Então, essa indicação do candidato vai começar em âmbito estadual. Lembra que nós dissemos que nos Estados Unidos a influência dos estados é muito forte. Isso já começa desde a seleção do candidato à presidência. Então, cada estado irá realizar processos seletivos para indicar um nome à candidatura para presidente. Esses processos seletivos podem ser realizados pelo próprio estado ou por governos locais ou mesmo pelos próprios partidos. E esses processos seletivos podem ser abertos para quaisquer pessoas votarem ou podem ser restritos ao voto apenas dos membros daquele partido que está escolhendo seu candidato. Então, uma vez que os estados definirem quem vai ser o candidato que eles vão indicar, esses nomes irão para um conselho que vai decidir em âmbito nacional daquele partido. Então, cada um desses nomes indicados pelos estados vão participar de uma convenção nacional, onde vai ser escolhido aquele que vai ser candidato pelo partido à presidência.
Esses nomes vão ser votados por delegados dos partidos, que são representantes dos estados nesse âmbito nacional. Esses delegados podem ser delegados vinculados, que são delegados que já estão vinculados a um determinado nome de determinado estado, ou eles podem ser delegados chamados de superdelegados, que são delegados que não se vinculam ao nome de nenhum dos estados e podem escolher qualquer um deles. Em um primeiro turno de votação, vão votar apenas os delegados vinculados, a menos que nesse primeiro turno já se consiga uma maioria para indicar um candidato. Aí os superdelegados vão poder votar. Mas no caso de não haver essa maioria, então essa eleição passa para um segundo turno de votação. Nesse segundo turno de votação, os delegados que eram vinculados agora vão poder escolher qualquer um dos candidatos. E os superdelegados também vão participar escolhendo qualquer um dos candidatos. Aquele que, enquanto não se obtiver uma maioria, um candidato que tenha uma maioria dos votos dos delegados, vai se repetir esse processo de votação até que se chegue a um candidato com maioria dos votos. E esse candidato que obtiver uma maioria dos votos vai ser o candidato que vai ser candidato a presidente representando aquele partido. Então vejam que já é um processo seletivo para selecionar quem vai ser o candidato que vai representar aquele partido nas eleições presidenciais. Uma vez que se escolha qual vai ser o candidato de cada um desses partidos, o do Partido Republicano e o do Partido dos Democratas, vai começar a votação de fato entre esses dois candidatos para se escolher o presidente. Mas aí está uma outra grande diferença das eleições presidenciais no Brasil para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pessoas não irão votar diretamente nos candidatos, ou seja, o voto das pessoas não vai ser computado por uma maioria para definir quem será o presidente. Vamos esclarecer isso. No Brasil, o candidato que tiver um maior voto, um maior número de votos da população, irá ganhar. Então, o sistema de voto é o voto majoritário. Já nos Estados Unidos, o número máximo de votos recebido por um candidato não vai definir quem irá ganhar as eleições. Então é possível que um candidato receba a maioria dos votos do país, mas não seja eleito presidente. Foi o que aconteceu, por exemplo, na eleição passada, no ano de 2016, entre o atual presidente Donald Trump e a candidata Hillary Clinton. Então Hillary Clinton recebeu a maioria dos votos do país, mas Donald Trump terminou sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Agora nós vamos entender por que isso acontece. Na verdade, essa eleição do candidato a presidente vai acontecer por voto indireto dos representantes de cada estado. Então, cada estado vai ter um número de representantes que vai ser, por sua vez, eleito pela população, e esses representantes irão votar representando os estados para eleger o presidente. Vamos entender de forma mais detalhada como é que isso funciona. Dentro de cada estado, cada partido vai escolher pessoas que vão ser representantes daquele partido na eleição naquele estado federado. Então, cada estado vai ter seus representantes de cada partido. Esses representantes são chamados de electors, que nós poderíamos traduzir como eleitores. Quando as pessoas votam em um partido em um outro partido, elas estão, na verdade, votando nos representantes daquele partido naquele respectivo estado. E cada estado irá ter o direito de eleger um determinado número de representantes, que irá votar na eleição para presidente. Normalmente, os partidos indicam para representantes em cada estado pessoas influentes. Cada partido tem sua própria forma de indicar quem serão seus representantes. Muitas vezes, aqueles que anteriormente concorreram à vaga para candidatura a presidente e não conseguiram ser candidatos a presidentes, vão ser candidatos a representantes em cada estado. Então, os partidos irão definir quem vão ser os seus representantes naquele estado. E cada pessoa, ao votar no partido, vai votar naqueles representantes. Cada estado mandará um número determinado de eleitores para o colégio de eleitores. O colégio de eleitores é formado por todos os eleitores representando todos os estados e vai ter um total de 538 eleitores. Então esses 500 eleitores vão ser quem de fato vão votar e decidir quem será o presidente dos Estados Unidos. Mas antes é preciso definir quem serão esses 538 eleitores que irão votar
para presidente. Cada estado vai ter direito a mandar uma determinada quantidade de eleitores para o representar no cenário da votação do colégio de eleitores para presidente. E esse número de eleitores que cada estado terá direito a mandar vai ser definido pela população daquele estado. Então, cada estado vai ter o número correspondente de eleitores ao número de senadores mais o número de congressistas que são presentes, né, no que seria mais ou menos uma Câmara de Deputados lá. Lá eles chamam House of Representatives, o que aqui seria mais ou menos a nossa Câmara de Deputados. Então, nessa Casa dos Representantes estariam os deputados e no Senado os senadores. Cada estado tem 2 senadores, o que é mais ou menos semelhante ao modelo do Brasil, onde cada estado tem 3 senadores, um número fixo. Então, cada estado vai ter direito a 2 eleitores que correspondem aos 2 senadores, mais o número de integrantes da Casa dos Representantes. E esse número da Casa dos Representantes, assim como os deputados aqui no Brasil, é definido a partir do número de eleitores em cada estado. Então, nos estados maiores, vão haver muitos representantes na Casa dos Representantes daquele estado. Já nos estados menores, vão haver um número menor de eleitos por aquele estado. Então, cada estado vai ter um número de eleitores no Congresso de Eleitores correspondente à soma do seu número de senadores mais o seu número de representantes, que seriam os deputados. Se todos os estados têm 2 senadores, então o número de eleitores que vão para o colégio de eleitores daquele estado é correspondente a 2 mais o número de deputados daquele estado. Então, assim vai ser definido quantos eleitores cada estado vai mandar para o colégio de eleitores que vai votar no presidente. Atualmente, o estado com mais eleitores, ou seja, com mais votos para presidente, é a Califórnia, que tem 55 eleitores. Já os estados menores mandam apenas 3 eleitores para o colégio de eleitores. São, por exemplo, Dakota do Norte, Dakota do Sul e o Distrito de Colômbia, que ganhou o direito de, apesar de não ser um estado, de mandar 3 eleitores para o colégio de eleitores. Então, definidos esses 538 eleitores, né, que vão ser somados os eleitores que vão vir de cada estado e totalizarão 538, esses 538 vão votar para presidente e aquele que obtiver 270 votos, ou seja, a maioria mais um, vai ser eleito o presidente dos Estados Unidos, certo? Mas agora nós precisamos definir como cada estado vai definir quem vão ser os representantes que vão ocupar essas vagas do estado, nessas vagas que o estado vai mandar para o colégio de eleitores. Então, esse sistema ele pode ser definido por leis internas do próprio estado. Então lembra que nós falamos que a Federação dos Estados Unidos dá muita força aos estados e os próprios estados podem adotar seus métodos para identificar, né, quem serão os representantes daquele estado no colégio de eleitores. Mas atualmente quase todos os estados, né, todos com exceção de 2, adotam o mesmo método, que é o método tudo ou nada. Então eles vão analisar todos os votos dentro daquele estado e o candidato que tiver mais votos dentro daquele estado vai eleger todas as vagas daquele estado para o colégio de eleitores. Então vamos dar um exemplo. A Califórnia, que é o maior estado dos Estados Unidos, tem direito a 55 vagas no colégio de eleitores. Vamos supor que na Califórnia o presidente do partido Democratas ganhe com 51% em cima de 49% do presidente do Partido dos Republicanos. Então, as 55 vagas da Califórnia vão ser destinadas ao Partido dos Democratas, que teve 51% dos votos naquele estado. Então, é tudo ou nada. Aquele que ganha a maioria de votos dentro do estado vai ter todas as vagas daquele estado no colégio eleitoral. Esse é o sistema adotado na maioria, né, na quase totalidade dos estados americanos, com exceção de 2, Nebraska e Maine. Nebraska, que tem direito a 3 votos no colégio de eleitores, e Maine, que tem direito a 4. Nesses dois estados, vai ser levada em consideração uma determinada quantidade de eleitores a ser preenchidas pela votação da maioria do estado e uma outra quantidade de eleitores a ser preenchida pelos votos de cada distrito eleitoral dentro do estado. Então, é possível que dentro das vagas desses estados tenham candidatos
tenham representantes de ambos os partidos. É possível, mas isso raramente acontece, porque normalmente aquele que ganha dentro de um estado para um determinado partido vai ganhar na grande parte ou em todos os distritos. Então, não é comum que aconteça uma divisão, né, entre o mesmo estado, indicando para o colégio de eleitores representantes dos dois partidos. Normalmente, todos os representantes indicados por um determinado estado são de um mesmo partido. Mas, nesses dois estados, Nebraska e Maine, há essa possibilidade de haver ali, dentro das suas vagas, representantes dos dois partidos. Então, feito esse processo, quando cada estado escolher quem vão ser seus representantes, esses representantes vão ser enviados para o colégio de eleitores, que totalizará 538, e esses eleitores, né, esses eleitores que representam cada estado, vão votar no presidente. E aí fica uma pergunta: e se esse eleitor que foi enviado por um representante de um partido, como representante de um partido, resolver na hora não votar naquele partido? Então, por exemplo, o estado de Califórnia, no nosso exemplo, enviou os seus 55 eleitores como representantes do Partido Democratas. E se um desses eleitores, lá na hora da votação, resolver não votar nos democratas, mesmo sendo um candidato daquele partido, mesmo tendo sido eleito como representante daquele partido? E aí isso foi discutido já nos Estados Unidos, né? E a Corte estadunidense entende que a Constituição não exige que os representantes votem no seu próprio partido. A Constituição não exige, então seria possível que esses representantes votassem em outros partidos. No entanto, a Constituição também não proíbe que outras normas estabeleçam essas limitações. Então, em alguns estados nos Estados Unidos, há leis estaduais que impedem que os representantes dos estados votem em um candidato diferente daquele do partido que o colocou lá. Então, se eu fui colocado como eleitor do Partido dos Democratas, eu tenho que votar nos democratas. E existem também normas dos próprios partidos que proíbem, né, que o candidato daquele partido, que o representante daquele partido vote em um candidato de um outro partido. Então, veja-se que não há uma limitação da Constituição americana, mas em alguns estados há limitações de normas estaduais e de normas dos próprios partidos. E a Corte americana já decidiu que, havendo normas estaduais e havendo normas dos próprios partidos, os eleitores têm que seguir. E caso eles não sigam, eles podem ser, inclusive, retirados da eleição e serem substituídos por outro eleitor que vá votar no candidato do seu próprio partido. E isso, inclusive, já aconteceu na eleição de 2016 nos Estados Unidos, entre Hillary Clinton e Donald Trump. Agora, em 2020, a Suprema Corte americana decidiu também que os partidos têm o direito de ingressar com um requerimento para os eleitores, né, para o colégio eleitoral, para saber em quem os eleitores do seu partido votaram, para saber se de fato os eleitores estão votando no candidato do seu próprio partido, para fazer esse controle. Certo? Esses representantes, esses eleitores que não votam no candidato do seu próprio partido, que podem ser, portanto, retirados ou substituídos, são também chamados de eleitores infiéis, né? O cara foi eleito por um determinado partido para ser um eleitor e chega lá na eleição principal, ele vota em outro candidato. Então ele é chamado de eleitor infiel. Tiago, o que é que acontece se houver um empate, se nenhum dos dois candidatos atingir os 270 votos? Aí, nesse caso, vai ser desempatada a eleição pelo Congresso. Então, a Casa dos Representantes, né, que seria mais ou menos a Câmara de Deputados que nós temos aqui no Brasil, vai escolher quem é o presidente. Então, irão votar ali dentro e cada estado terá direito a um voto para decidir quem vai ser o presidente. E esse voto vai ser decidido pelos deputados que estão ali representando aquele estado. Então, os deputados do estado tal vão votar e vão decidir o voto daquele estado. E cada estado vai ter um voto para decidir quem vai ser o presidente. E o Senado vai decidir quem vai ser o vice-presidente. Que cada senador vai ter direito a um voto. Agora, detalhe que isso só acontece se houver um empate, se nenhum dos dois candidatos chegar a 270 votos, né, no colégio de eleitores. Então, do total de 538, nenhum dos dois chegar a 270. E isso tem uma probabilidade muito pequena de acontecer,
né? A eleição pode ser contestada até janeiro. Então, em janeiro, essa eleição pode ser contestada e pode haver uma recontagem de votos, inclusive, e essa contestação vai ser julgada pelo Congresso. Então, vai ser enviada essa contestação para o Senado e vai ser enviada essa mesma contestação para a Casa dos Representantes. Então, as duas casas vão votar separadamente e apenas havendo concordância entre as duas pela procedência daquela contestação, vão ser rejeitados os votos contestados. Agora, caso o Senado concorde e a Câmara, a Casa dos Representantes não concorde, ou vice-versa, a Casa dos Representantes concorde e o Senado não concorde, aqueles votos contestados não vão ser rejeitados e vão continuar. Há possibilidade também de contestação da eleição pelo judiciário, É possível ingressar com uma ação judicial para se questionar a votação, para se questionar a contagem de votos, para pedir uma nova contagem de votos, indicando provas do que aconteceu, indicando uma possível fraude. E lembrando que as eleições nos Estados Unidos não acontecem por urnas eletrônicas, elas acontecem por cédulas em papel. Então, cada eleitor vai preencher as células em papel e vai enviar e vai fazer essa contagem para saber quantos votos cada candidato obteve em cada estado. Então é possível requerer a recontagem dessas cédulas em papel para saber se foi apurada corretamente em cada estado a quantidade de votos de cada candidato. E lembrando que lá eles não possuem uma justiça eleitoral como aqui no Brasil. Então, no Brasil nós temos uma justiça eleitoral que é uma justiça especializada, composta para julgar exclusivamente as questões envolvendo as eleições. Não há no Brasil um concurso específico para a justiça eleitoral, No caso dos juízes, há concursos para servidores da justiça eleitoral, mas os juízes, eles exercem mandatos na justiça eleitoral. Existe uma forma de seleção que seleciona juízes de direito, outros profissionais de outros juízes de outros tribunais para compor, por exemplo, o TSE, e assim se cria provisoriamente os julgadores, os membros da Justiça Eleitoral. Agora, os servidores, há servidores fixos. Mas nos Estados Unidos não há nem essa questão de formulação de uma justiça eleitoral. O que há, na verdade, é a própria justiça comum que vai julgar os delitos envolvendo a justiça eleitoral. E esses questionamentos podem chegar eventualmente até a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é a corte recursal lá nos Estados Unidos, com uma hierarquia máxima. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre cortes supremas em diversos locais do mundo e inclusive falamos sobre a Suprema Corte Americana. Então vou deixar aqui em cima na descrição o link desse vídeo. Quem tiver interesse em saber como é constituída a Suprema Corte Americana, pode dar uma olhada. Então, é possível que a Justiça identifique alguma fraude nessas eleições e é possível também que o Congresso identifique uma determinada fraude nessas eleições e rejeite determinados votos. A posse do presidente vai acontecer no dia 20 de janeiro, após solucionada todas essas questões, e será eleito, como dito, aquele que obtiver mais de 270 votos no colégio de eleitores. Certo? E lembrando que existem alguns requisitos para ser presidente dos Estados Unidos. É preciso ter nascido nos Estados Unidos, é preciso ter pelo menos 35 anos de idade e morar nos Estados Unidos há pelo menos 14 anos, certo? Então esses são os requisitos para ser presidente dos Estados Unidos, além de passar pelo processo eleitoral. Então, se isso ajudou a esclarecer mais sobre o que está acontecendo nas eleições dos Estados Unidos, deixa seu like e se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente conversar. Se vocês querem mais vídeos falando sobre esse assunto, sobre as eleições em outros locais, sobre as eleições dos Estados Unidos, sobre os processos que estão acontecendo, deixa nos comentários aqui para a gente conversar sobre tudo isso. Eu espero que tenham gostado e eu aguardo vocês lá nos próximos vídeos. Um abraço!